17 agora na Paraíba, 6h17, minha gente. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz. É uma data muito importante que visa alertar a população para o bem-estar e o diagnóstico precoce de doenças envolvendo a voz. Você gosta da sua voz? Você gosta do seu A, E, O, som, A, E, A, E? Você gosta da sua voz? Tem muita voz que é bonita, né? Tem gente que tem uma voz tão bonita, tão marcante, você gosta de ouvir assim a voz. E a voz é algo assim fenomenal. Embora você escreva, embora você fale ali digitando, você escreva, você digite, mas quando você fala, aquele sentimento do seu coração, aquilo que você está sentindo, é algo muito diferente daquilo que está sendo escrito, daquilo que está sendo digitado, para aquilo que está sendo falado. Então viva sempre a nossa voz. Washington Luiz, bom dia WL, bem-vindo meu filho. Muito bom dia Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Já pensou você ir dormir ouvindo uma voz suave, meiga, aquela voz dizendo: eu te amo, eu te quero, você é a pessoa da minha vida. Já imaginou você acordar dizendo: olha, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde? Aquela voz que sussurra no seu ouvido de forma assim cristalina. Mas para isso é obrigado você ter muito cuidado e inteligência para poder tratar da voz. É o que nós vamos ouvir a partir de agora. O Davidson Evangelista é professor da Universidade Federal da Paraíba e você o conhece muito bem, como nós o conhecemos. Esteve conosco no Sistema Arapuã de Comunicação, inclusive fazendo uma avaliação da UFPB. Ele é docente aqui da UFPB e é sempre importante a gente poder ressaltar. Mas o que precisa para a voz? Quais os cuidados que você deve ter? Como você deve tratar a voz? O que precisa? Então tudo isso, hoje o Brasil o mundo também para exatamente ter esse cuidado, vamos dizer assim, um zelo, né, com a voz. Ao vivo, nós vamos conversar agora com o professor Davidson. Muito bom dia, muito obrigado, professor. Né? Aqui eu acho que eu falando, ele já deve ter analisado algumas coisas aqui, né, professor? Bom dia. Bom dia, Bruno, todos os telespectadores, bom dia, Washington. Exatamente, hoje todo o Brasil se une para o Dia Mundial da Voz. Essa voz que é um mecanismo primário que a gente tem de se comunicar no meio social e ela precisa de cuidados. Então aqui na nossa universidade teremos uma semana, na verdade, inteira de triagens, orientações para a população de modo geral para esse cuidado básico com a voz, para que a gente consiga de fato, como diz o tema da nossa campanha da voz desse ano, se conectar um com o outro por meio desse aparelho fonador, por meio dessa voz. Aqui nesse laboratório, nós estamos na Universidade Federal da Paraíba, mais de 3.000 pessoas já passaram por aqui para exatamente ter o tratamento com a voz, né? Exatamente. Aqui a gente acolhe toda a nossa população paraibana e aqui nós gravamos a voz dos nossos pacientes, dos nossos voluntários de pesquisas e também fazemos o exame da laringe. Então, qualquer paciente que chegue aqui com a queixa vocal, estou rouco por mais de 15 dias, eu estou falando e a minha voz está falhando. Então, aqui ele consegue fazer toda uma avaliação que nós chamamos multidimensional da voz e ele sai daqui já com o seu diagnóstico. Então, exatamente onde nós estamos, no LIEV, Laboratório Integrado de Estudos da Voz, que a gente consegue fazer exatamente toda essa avaliação minuciosa da voz. A gente percebe que muitas pessoas, elas não costumam utilizar o gerúndio, né? Ou seja, eu estou indo, eu estou votando. Isso tem tratamento, né? Às vezes não é nem por falta de cultura, mas é exatamente a questão da voz, de você ter um domínio maior, né? Hoje mesmo eu estava escutando no rádio uma pessoa falando e todas as palavras, onde eu estava indo, eu estava voltando, não estava, era indo, voltando, rindo, notando, e isso tem um tratamento, né, professor? Quando a gente costuma falar dessa voz, essa avaliação ela é multidimensional. O que você traz para nós aqui é uma questão de fala. Isso pode acontecer na nossa fala coloquial. Então, quando a gente tem os profissionais da voz, aquele que leva a informação, seja o radialista... E olha que era em âmbito nacional, que eu estava ouvindo. O apresentador, o jornalista, aquela pessoa que usa a voz profissionalmente. A gente também, profissionais fonoaudiólogos da área de voz, trabalha, faz todo um aperfeiçoamento para a gente deixar essa voz e essa qualidade da informação, o conteúdo da informação chegando de fato ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, da melhor forma, mas sim nós acompanhamos essa população também.
Porque tem também a questão das articulações, né? Exato. Então a gente tem a voz, que ela é produzida aqui, na nossa região da garganta, e nós temos a fala também. Então essa voz ela é produzida e quando chega aqui no nosso aparelho fonador, por meio dos dentes, por meio da língua, por meio dos nossos lábios, nós temos todo um trabalho também de articulação. Então tem pessoas que chegam na nossa clínica e têm uma alteração na voz exatamente por não articular bem as palavras. Então chega no final do dia, Washington, e essa voz está mais cansada, essa pessoa está com a voz mais rugosa, a voz rouca, por exemplo. Inclusive as pessoas que utilizam muito a voz, principalmente com o microfone, outros cantando, tem que passar por um processo de aquecimento e também de tratamento. Exatamente, bem o Washington falou, né? Então, assim, cantores, jornalistas, professores, você que nos escuta e é dessa classe de profissional da voz, não deixe de realizar a sua avaliação fonoaudiológica, otorrinolaringológica, para que, de fato, você tenha uma saúde vocal. A gente chama a longevidade vocal muito bem cuidada, esse aparelho fonador. Então, sim, com certeza. Agora, professor, para concluir, a crianças, eu acho que às vezes é obrigado também se ter um controle, né? Se observar alguns movimentos de uma criança para não ter problemas no futuro. Exatamente, falando exatamente da voz, especificamente da voz, sim, as nossas crianças muitas vezes é gritando, tá ali no joguinho de futebol, e aí a gente recebe algumas crianças aqui no nosso laboratório, no nosso LIEV, sim, os papais, as mamães que nos escutam, presta bastante atenção. É uma voz que está sempre acordando rouca, é uma criança que tem essa dificuldade, o tio ou a tia da escola já dá aquele sinal de alerta, é importante sim buscar ajuda, e a gente abre as portas, já pedindo você que nos vê aí no nosso programa da TV Arapuã, venha se avaliar. Então, durante toda a semana, a gente está recebendo a população de modo geral para avaliação fonoaudiológica aqui, no bloco de fonoaudiologia da UFPB, ao lado do nosso hospital universitário. Durante toda a semana tem campanha, tem atendimento. Exatamente. Então, você que está aí, estou com uma dificuldade, rapaz, eu acho que eu preciso de uma avaliação do fono e do otorrino. Venha para cá, não perde tempo, a gente vai estar toda semana, não tem fila de espera, então a gente está com as portas abertas da nossa clínica, hoje principalmente por ser o Dia da Voz, mas durante toda a semana. E ao final da tarde, já encerrando, a gente vai estar no Busto de Tamandaré fazendo uma grande campanha com os alunos da nossa universidade, conscientizando essa voz que é um grande fator de conexão. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado a você. Estamos juntos, Dia Mundial da Voz. Então, isso aí, Bruno Pereira. Com certeza você tem uma das mais belas vozes da televisão, mas se você fica inteiramente à vontade, quiser passar por uma avaliação na Universidade Federal da Paraíba, fique à vontade para saber como e quais as circunstâncias que essa voz deve ser utilizada no rádio e na televisão com aquela prestígio que você tem. Inteligência, capacidade, eu não tenho dúvida. Agora, a voz precisa também ser tratada com muito carinho. É o que eu faço com a minha, seguindo a orientação de Davidson. É com você. Obrigado, Washington Luiz. Um grande abraço a você. Obrigado pela tua participação. Abraçar também o nosso entrevistado. Minha gente, preste atenção nessa história agora que eu vou contar, Gabriel.